Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Teatro Brasileiros. Agradecemos a presença de todos os presentes, bem como aos bailarinos, pais, imprensa e comunidade geral. É de forma especial que agradecemos às bailarinas participantes, que não mediram esforços para ajudar na construção desse espetáculo. O espetáculo de hoje, chamado Clássicos Inesquecíveis, foi contemplado pelo governo de Rondônia por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, SEJUCEL, com recursos da Lei Aldair Blanc através do edital 3421. A Lei Aldair Blanc continua sendo um importante socorro ao setor cultural, chegando todos ao Estado e ao Brasil, e beneficiando principalmente trabalhadores, artistas e espaços culturais que tiveram suas atividades prejudicadas durante a Covid-19. O projeto Clássicos Inesquecíveis tem como proponente a bailarina Piovânia Tirli, que idealizou montar esse espetáculo buscando trazer apresentações de solo de balé clássico, que são obras imortalizadas na história, bem como propagar e divulgar essa arte. Chamamos agora a bailarina e professora Piovânia Tirli para contar um pouco de sua história. Boa tarde. Bom, primeiramente é um imenso prazer estar aqui hoje, assim como todas as minhas amigas que estão aqui se preparando. A minha história começa lá com os meus 6 anos de idade. Eu me inspirei muito na minha irmã mais velha, que ela também fazia, e eu olhava aqueles vestidos de honrazinha, coisa mais linda, e eu quero fazer também. Aí eu falei, mãe, a senhora pode, por favor, me matricular no balé lá no João Ribeiro? Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você tem certeza disso? Aí eu, absoluta. E eu me matriculei e acabou que eu conheci a minha segunda mãe, que é a Rita Nascimento, que tem me ajudado desde sempre, investido em mim, e hoje eu sou extremamente grata. Comecei no colégio João Ribeiro Soares, com muita ajuda, com muito esforço, me dediquei e eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo ajudar de certa forma, colaborar de certa forma, é muito gratificante. E eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Hoje eu sou professora, seguindo o caminho da minha segunda mãe. E é um sonho, está sendo incrível. É isso, hoje eu tenho 20 anos e não pretendo parar nunca. Obrigada. Com o surgimento do século XV, o balé apareceu em um período conhecido como Renascença. Desenvolvida inicialmente na corte italiana, a dança progrediu nos anos seguintes, já no século XV, nas cortes francesas. A influência que esse país teve no movimento da dança foi tanto que a maioria dos termos hoje usados são de origem francesa. Durante o reinado do Luís XIV, grande admirador dessa arte, foi o estilo que mais ganhou espaço. Na Europa Oriental, o balé foi introduzido no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. A empresa russa Ballets Russes foi a responsável pelas apresentações da época, o que fez com que esse estilo se popularizasse em escala mundial, e hoje sendo a Rússia a grande referência do balé. O balé de repertório é um tipo de balé caracterizado por apresentar uma história completa dentro dele. A sua estrutura é narrada por meio da dança e dos gestos. A estrutura é bastante semelhante à de uma peça teatral, com cenas, atos e uma narrativa de começo, meio e fim. A diferença, porém, é que no balé não há nenhuma fala, apenas o corpo que fala e as expressões faciais. No entanto, se o balé de repertório teve origem na França, foi a Rússia a pátria do seu renascimento. No ano de 1862, Marius Petipa foi o primeiro bailarino do balé imperial russo, que criou o espetáculo A Filha do Faraó e inicia a rica tradição do balé russo, principalmente em balés de repertório. São muitos os balés de repertório memoráveis. Os mais conhecidos são o Lago dos Cisnes e os Quebra-Nozes, provavelmente o que tem maior projeção e os mais dançados. Contudo, existem outros balés, como Don Quixote, Opélia, Esmeralda, Romeu e Julieta, Bela Adormecida, outros grandes balés muito famosos.
Nesta noite, iremos apresentar solos de vários balés famosos. Chamamos agora a bailarina Clara com a variação de Paquita. Convidamos a bailarina Daniele Pereira com a variação de paisante de balé Gisele. Convidamos a bailarina Nicole Bar com a variação de Copélia.
Convidamos agora a bailarina Elizabeth Marie com a variação de Pássaro Azul do balé Bela Adormecida. Convidamos agora a bailarina Gabriela Stefanes com a variação Peisa do balé Gisele. Convidamos a bailarina Clara com a variação de Tarantela do balé Lago dos Cisnes. Chamamos agora a bailarina Nicole Bar com a variação de Peisa de Gisele.
Chamamos a bailarina Daniele Pereira, uma variação do Lago do Cisne. Convidamos ao palco a bailarina Nicole Bar com a variação Pássaro Azul do balé Bela Adormecida. Chamamos a bailarina Aisha Fernanda com a variação de Paquita. Chamamos a bailarina Elizabeth Marie com a variação do Copélia.
Chamamos a bailarina Nicole Bar com a variação de Cupido, do balé Don Quixote. Chamamos a professora e bailarina Maria Eduarda Salles para a variação de Kitri do balé Don Quixote. Para finalizar essa noite, convidamos a proponente desse projeto. Lembrando que esse projeto é um projeto premiado pela Lei Aldir Blanc, através da Justiça do Céu. Para finalizar essa noite, Piovânia com o solo da Fada Vermelha do balé Bela Adormecida. Convidamos ao palco todas as bailarinas participantes, a gente quer agradecer a todos os presentes e lembrando que esse espetáculo estará disponível no YouTube e será publicado mais tarde. Obrigada a todos, convidamos todas as bailarinas participantes.